Agora a gente tem a questão 118, que trata de um editorial do qual é colocada a opinião, né, do editor, né? Então a opinião que encabeça, né, o direcionamento desse veículo, que a gente sabe se é um jornal. Bem, é um jornal, né? Porque está escrito na fonte, Jornal da Cidade. Mas então ajudaria bastante a gente pensar no gênero textual para entender as características que compõem o editorial e pensar em comparação a uma notícia, por exemplo, a uma reportagem, né, a outros gêneros textuais do mesmo veículo. Né, ajudaria bastante. Mas qualquer pessoa que tivesse uma prática de leitura grande, né, não, nem tão grande assim, ela conseguiria entender qual é a diferença, né, desse tipo de texto. A gente tem uma pergunta bastante bem direcionada, né? Esse editorial traz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é. E aí a alternativa D, de fato, é a única adequada, né? Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. A gente sabe que a notícia tem o efeito de objetividade, né? A notícia não é objetiva, ela não é imparcial, mas ela cria esse efeito, né? Parece que é, claro que a gente sabe por alguns mecanismos, até pela própria escolha de pauta, que existe uma opinião ali, mas ela é uma opinião velada, né? Ela é colocada de uma maneira sutil, enquanto o editorial não, isso já é mais escancarado, né? A gente vai ter opinião mais bem colocada, mais posta. Né? E aí então a gente teria a alternativa D, uma alternativa correta. Depois a gente tem a questão 119, que é uma questão bastante fácil também. De novo a gente traz as funções da linguagem, né? Por mais que não tenha sido colocado ali na alternativa função metalinguística, o texto é um texto metalinguístico, né? É uma crônica em que se coloca a dificuldade de se fazer crônicas, né? E aí o cronista no início ele tenta te convencer que é mais difícil escrever crônica do que todos, né, os outros textos ficcionais, assim como os professores de outras áreas tentam convencer que as outras áreas são as áreas mais importantes, né? É típico, né? Mas é isso, então. E aí a gente entende que quando você usa uma linguagem para falar de elementos dessa própria linguagem, a gente tem uma linguagem metalinguística, né? Um livro de português que fala de português é um livro metalinguístico, né? Uma crônica que fala sobre fazer crônica é uma crônica metalinguística. Então a gente tem a alternativa E, nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica. Né? Você usa o gênero para falar da própria constituição do gênero. Né? A gente, portanto, se a gente tivesse que pensar em um conteúdo, a gente pensaria em funções da linguagem. Bem, dando sequência, questão 120, que trouxe aí um tema que, bem, de uma maneira ou de outra, mesmo que mais veladamente iria cair, que é a nossa questão hídrica, né? Essa crise hídrica, embora não seja citada aqui a crise hídrica em São Paulo, uma crise hídrica mais geral. Temos um texto aqui que aborda problemas que teremos futuramente com a falta de água potável. A pergunta é bem direcionada e faz referência a um ponto do texto em que diz assim: as teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Esse deve acabar logo, ele quer dizer que pode muito provavelmente acabar a água. E o Enem vai justamente nesse deve. O Enem quer que você explique lá no início do texto o verbo dever contribui para expressar o quê? Então, entre as alternativas, assim, algumas são bem desprezíveis mesmo. Por exemplo, o dever contribui para explicar uma constatação. Não, o verbo dever acabar, pode acabar, não é uma constatação de imediato. A habilidade das comunidades em lidar com problemas hídricos. Realmente uma alternativa que pode ser dispensada. Ou a capacidade humana, o verbo dever deve aponta para a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis. Bem, a resposta adequada seria a letra D. O verbo dever, ele faz ali no sentido desse texto, inclusive você, né, tem uma locução verbal aqui, dever acabar, é uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, ou seja, provavelmente a água deve acabar. E a letra ainda fala de uma situação ficcional. Não, o verbo dever não aponta para nenhum tipo de situação ficcional. O texto 121, novamente trazendo a questão da mídia, agora de uma outra maneira, ele pega uma pequena reportagem, o título de uma reportagem, na verdade, que falava Viva a Nova TV. E a forma como esse pequeno texto no título da reportagem está colocado já te diz muito da resposta da pergunta. Ele fala assim: diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer, ou seja, aquela ideia de TV com liberdade. Aí vem a segunda tela, é um tablet ou um smartphone.
E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante que a audiência. Ou seja, ele não está desprezando a TV, porque ele fala que a segunda tela, ou seja, a TV existe, a segunda vai ser o seu tablet e o seu smartphone, vão ser extensões da TV. E vai ter um engajamento na rede social também por meio disso. Eu trouxe tudo isso por quê? Porque as perguntas caminham nesse sentido. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis pelo quê? É isso que o Enem quer saber. É responsável por estimular a substituição dos aparelhos de TV? Não. Embora isso não seja dito, fica bem claro porque ele põe o smartphone, o tablet como uma segunda tela, ou seja, a TV não vai ser substituída. Então, isso poderia induzir os alunos, uma vez que ele fala smartphone e tablet, mas não. A resposta B, que seria aí a correta, fala que contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. É realmente atender à liberdade das pessoas. Eu posso ver TV do jeito que eu quiser, como quiser, interagindo com o aparelho que eu quiser. Os recursos de ponta. As outras alternativas que não serviriam aí é transformar a televisão no principal meio de acesso a redes sociais. Não é isso, é uma mescla aí de funções entre TV, smartphones, tablets. A resposta D diria renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. Não se trata disso o texto, não trata de renovar técnicas, se trata de uma maior liberdade de uso. E a letra E é minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. Não é minimizar, é ampliação dessa importância. Vai além da TV, agora vai para tablets, vai para telefones, enfim, é isso. Então a gente tem a questão 122. É um poema, então, atribuído ao Gregório de Matos, né? O texto coloca, a pergunta coloca o soneto de Gregório de Matos. E é bastante problemático esse tipo de colocação. Parece um detalhe, né, dizer que o soneto é do Gregório de Matos, dizer que é atribuído ao Gregório de Matos, mas isso parte de alguns pressupostos, né? O pressuposto do qual essa afirmação parte é bastante criticável, né? Vamos dizer assim. É uma coisa que incomoda bastante qualquer pessoa que conhece um pouco da poesia do Gregório de Matos, né, atribuída a ele. E aí eu estou comentando isso porque se o candidato não tivesse uma proximidade, novamente, né, aos poemas atribuídos ao Gregório de Matos, realmente seria mais difícil conseguir interpretar esse texto. Conhecer poemas bastante famosos em relação, por exemplo, Triste Bahia, né, em relação a alguns temas que é comum nessa poesia, né, que leva o nome então do Gregório de Matos. A última estrofe é importante para compreender qual seria a interpretação desse poema, né, que seria uma crítica então ao governo, né, vigente na Bahia. Então seria a alternativa C, né, crítica velada à forma de governo vigente. Não é um poema tão óbvio, não é um poema tão fácil, mas de fato é a única alternativa que parece razoável em virtude do poema. Tá? E aqui fica então um comentário, né? Parece que cada vez mais o Enem tem cobrado um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de literatura do que era nos anos anteriores, né? Que era basicamente interpretação de texto, e caiu algumas questões que a gente pode considerar então que são um pouquinho mais de gramática, do conteúdo que se vê em gramática, um pouquinho mais de literatura. Antes basicamente só tinha modernismo, né, por exemplo, e agora a gente já teve questões um pouco diferentes em relação a isso. Fica aí uma questão para orientação para estudo para o ano que vem, né? O Enem está se modificando aos poucos. Depois a gente tem uma questão que é uma questão dada, assim, né? Não tem o que dizer em relação a isso, né? É uma reportagem, né? E há uma afirmação, então, de que o gênero musical preferido do brasileiro é o sertanejo, e aí ele vai dizer o porquê que o texto afirma isso, né? Então ele usa uma autoridade, né, para argumentar isso. Você que fez a redação do Enem sabe como, né, que se argumenta esse tipo de coisa, usou o discurso da autoridade, que é apresentar uma pesquisa, né, uma pesquisa acadêmica. Então, a pergunta né, a estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no... E aí a gente tem a alternativa A apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira, né? A gente tem certinho, né, no início do terceiro parágrafo colocado, é o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que é o IBOP, né? Então é o argumento da autoridade, né?